Aí não tem jeito, né? Aí fica fácil, aí dá para tentar virar com mais tranquilidade. Na quinta, o Verdão encara a LDU no Allianz Parque, precisando de uma virada histórica para chegar à grande final. A grande novidade é o retorno de Piquerez, que volta ao time titular no lugar de Jefté. Já a dúvida fica por conta de Aníbal Moreno, que ainda sente a panturrilha e pode desfalcar o time novamente. Os titulares fizeram trabalho interno, enquanto os reservas treinaram forte em campo reduzido, com muita ênfase em marcação e velocidade de passe. A provável escalação tem nomes de peso: Carlos Miguel, Gomes, Piquerez, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Vitor Roque. Mas o desafio é gigante. O Palmeiras precisa vencer por 4 gols de diferença para avançar direto. 3 leva para os pênaltis. E aí, torcedor, você acredita na virada histórica do Verdão? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Quinta-feira tem o Palmeiras e aí eu já vou chamar o Vinícius Nicoletti. Ô Vinícius, o Abel falou que 90 minutos é muito tempo e o Abel precisava daquelas 7 horas do beisebol, hein, Vinícius? Aí ajudaria o time dele, né? Aí não tem jeito, né? Aí fica fácil, aí dá para tentar virar com mais tranquilidade. Mas são apenas 90 minutos e o Abel falou também na noite mágica, diz que o Allianz Parque vai viver uma noite mágica nessa quinta-feira, o Palmeiras tentando a virada. O time vai fazer um treinamento nesta terça-feira, depois treina no Allianz Parque, na véspera do jogo, no estádio. O Abel tem feito bastante isso, porque o campo aqui está reformando com o gramado sintético, então ele está fazendo o último treinamento no Allianz Parque, os jogadores irem se acostumando também à bola parada. Alguns jogadores chegaram nessa temporada, o goleiro, por exemplo, vai se acostumando também à nova casa, então é a estratégia do treinador. O time do Palmeiras terá uma novidade na lateral esquerda, a volta do Piquerez, que estava suspenso no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, leva a dúvida no meio-campo com Aníbal Moreno. O Bruno Fux deve ser mantido naquela função de volante e aí vai levar a dúvida no ataque, porque o Ramon Sosa, o paraguaio, vem pedindo espaço, é um jogador mais ofensivo do que o Maurício e do que o Felipe Anderson. Ele pode entrar nas duas funções, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então essa é a questão, se o Ramon Sosa já inicia jogando, o Palmeiras que precisa de gols para tentar essa virada. Vamos ouvir então exatamente o que falou o paraguaio Ramon Sosa sobre esse confronto de quinta-feira contra a LDU, o Palmeiras tentando uma virada épica. Vamos acompanhar. Sí, la verdad que sí, sabemos que va a ser un partido muy importante para nosotros, que ahora lo vamos a jugar de local. Obviamente estamos muy confiados, estamos entrenando, estamos preparándonos para ese partido y nada, estamos muy confiados y obviamente el jueves lo vamos a dejar todo dentro de la cancha. La verdad que a la gente hay que agradecerle porque siempre están en el estadio, siempre nos apoyan y bueno, obviamente también para el jueves lo vamos a necesitar como siempre. Esse é o Ramon Sosa, o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Anota aí, Bruno, esse número é importante. Participou de 63 jogos eliminatórios. Teve 42 classificações e 17 eliminações. Dessas 17 eliminações, ele saiu atrás, o Palmeiras saiu atrás do placar 10 vezes e conseguiu apenas 3 vezes a virada, as 3 no Campeonato Paulista, mas nunca por 3 gols de diferença. Por isso será a maior virada nessa gestão do técnico Abel Ferreira, uma virada histórica que busca o Palmeiras. Como ele disse, será que teremos uma noite mágica? Essa é a expectativa no Allianz Parque. E na entrevista ele falou, para tudo há uma primeira vez, né? Foi assim que ele avaliou ao ser questionado também sobre esses números. Obrigado, viu, Vinícius? Você volta já pra gente falar mais. Como vem jogando no Brasileiro, para fazer um contraponto, nos jogos, e aí tem que ver se o time consegue fisicamente atender as necessidades, nos jogos últimos do Allianz, está muito aberto, porque tem um componente do mata-mata... Muito aberto? Está aberto. Esse horário aí... Não, Palmeiras é na quinta, 21 h 20, viu? Tem um componente do mata-mata que não tem no Campeonato Brasileiro. A ansiedade do palmeirense, que já quer que seja amanhã. Eu não vi a hora. Vai lá. Tem um componente do mata-mata que não tem no Brasileiro. Eu estou pegando o nível de jogo do Brasileiro quando o Palmeiras ganhava os jogos rapidamente, com facilidade, que... dependendo do transcorrer, favorece o Palmeiras. Uhum. Porque quando o Palmeiras, por exemplo, faz 3 gols rapidamente, algum time no Brasileiro, abre 2, assim, de vantagem, é um jogo de campeonato de pontos corridos. Quando o Palmeiras fizer 2 a 0 na LDU, o mata-mata, não quer dizer que vai acontecer, passa a jogar a favor do Palmeiras. Uhum. Porque o Palmeiras é muito forte, porque o volume de jogo é incrível, porque a torcida vai estar ensandecida na arquibancada mais do que o comum, porque vai estar perto da virada. Então, se o Palmeiras reproduzir o nível de jogo que a gente viu várias vezes nas últimas rodadas
dentro de casa, eu acho que é possível virar. Eu só falo isso porque é o Palmeiras, eu falaria o mesmo do Flamengo e não falaria de nenhum outro clube do futebol brasileiro. Os que aconteceram, mas assim, não foi uma postura, não foi medroso, ele jogou na casa do adversário com uma postura boa e não conseguiu levar isso para Quito. Para Quito foi uma decepção, assim, um susto, porque o Palmeiras ele passou dos limites da altitude. A altitude tem limite, entendeu? Ali você tem limite, ela sempre atrapalha, mas 0 é uma coisa que já não dá para aceitar. O Palmeiras foi zerado em Quito. Você olhava assim, era uma velocidade, a gente estava muito próximo do campo. Então você olhava aquilo e o Abel na frente, olhava para o Abel e o Brian Ramírez passando que nem um foguete sobre o Kelvin. Assim, o Palmeiras sem ação. Ali foi um festival de erros, né? Do clube, do time e do treinador também. Porque o problema estava lá instalado e as trocas não mexeram no problema. Que é um meio de campo que aceitou tudo. Menos recuperar a bola do adversário. Não houve meio de campo. O Villamil, que a gente viu ali, passou a 1000 o tempo todo. O Grueso, mas o tempo todo o Brian Ramírez saía de um lado e ia para o outro. E o Palmeiras ali... chegou no momento, o Palmeiras, acho que aquilo pesou tanto depois dos 2-0. O primeiro gol também já teve um efeito óbvio, negativo, mas extremo. Que o Palmeiras fez uma coisa que equipes não tão bem preparadas fazem. E o Palmeiras é bem preparado, que é um time atemorizado, ele recua todo mundo dentro da área para defender o gol. Você defende o arco. Você esquece do resto. E aí LDU começou a bater da entrada da grande área até surgiu o pênalti. Porque não tinha ninguém ali. Sim. Né? O Flamengo venceu o Racing. Só que é preciso entender que o Racing, não sei, às vezes as pessoas acham que o Racing é uma equipe. Vamos lembrar ano passado que o Racing tem uma vantagem de vitória, mas joga fora de casa. E não é um terreno tranquilo para jogar. O Palmeiras tomou uma pancada gigantesca, mas joga em casa. Mas também não tem certeza. O Palmeiras poderia dar algum indício diante do Cruzeiro, ele não conseguiu. Então, Calçade, eu acho que tem... E a LDU não jogou, tá? Teve o jogo adiado contra o Independente Del Valle. Então a LDU tá desde o jogo lá... Aliás, o Del Valle que pega amanhã o Atlético Mineiro, inclusive pelo Sul-Americana, estamos dois preservados. Dizia respeito aos dois. Coisa que não acontece no nosso Nada como ter uma federação que valoriza o título continental e não nacional da sua equipe. Cai um pouco na nossa conversa do bloco anterior. Então, acho que esse é um aspecto importante, porque a gente está falando dos dois candidatos ao título brasileiro e que por isso entraram com os seus times principais no final de semana e ambos fazendo um jogo abaixo das suas médias. Acho que isso é indiscutível. O quanto estes jogos vão pesar nas atuações de Flamengo e de Palmeiras no meio da semana, a gente nunca vai saber. A gente pode supor, aí pode pintar isso como uma justificativa, né? Ou como uma explicação para eventuais resultados negativos que aconteçam no meio de semana, mas a gente nunca vai saber exatamente o quanto pesou, né, o fato dos times jogarem com as suas equipes titulares nestes jogos do Campeonato Brasileiro. O que eu não condeno também. Porque eu acho que, dada a situação do campeonato, essa disputa tão intensa entre eles, era até o normal que isso acontecesse, a não ser que alguém corresse risco de lesão. Agora, também querer prever que nível de jogo um ou outro vai apresentar, acho que está provado, até por todos os problemas que a gente falou do Campeonato Brasileiro, que acaba fazendo com que todas as equipes tenham altos e baixos durante a temporada. Pô, o Flamengo não estava, né, antes de chegar até o jogo do Palmeiras, não estava fazendo bons jogos, não ia fazendo grandes atuações. Mas é o Flamengo com jogadores que muitas vezes decidem os jogos, mesmo quando não... E aí ganha do Palmeiras no jogo que podia encaminhar muito o título para o outro lado. E o Flamengo vence esse jogo. Depois faz de novo uma partida ruim. O Palmeiras vinha voando, como disse o Birner, mas e aí nem coloca o jogo contra o Flamengo como um jogo ruim. Não, foi bom o jogo. Foi bom o jogo. Pô. Mas depois do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras faz 2 partidas terríveis, com os seus titulares, de um nível muito, muito abaixo. Quer dizer, mas o jogo contra o Cruzeiro a gente tem que tirar por causa do desgaste, né? Mas então... Eu acho que o jogo contra o LDU é perfeito. Mas se havia desgaste ali, Birner, vamos lembrar, os titulares vêm jogando há 3 jogos seguidos. Lembrou isso semana passada. Sim. Vai ser o 4º jogo seguido do Palmeiras contra a LDU. Então, se era o desgaste a causa da má atuação contra o Cruzeiro, porque o Palmeiras jogou muito mal, quem te garante que eles vão conseguir
tudo isso que vai ser necessário E o desgaste contra É que a tem de LDU. domingo para quinta, então já é Sim, é um pouco mais de tempo e tudo mais. Agora, precisa dar tudo certo. Isso para mim está muito claro, assim. Eu vi muita gente que eu respeito, inclusive, caras bons que já tiveram aqui, assim, o Mano Menezes, acho que o Rafael Sobis, se não foi o Sobis, apostando numa final entre Racing e Palmeiras. Aí me parece uma ousadia do tamanho de outro mundo, porque assim, os favoritos estão claros para mim. No caso do Flamengo, um favoritismo pequeno, porque ganhou o jogo, como acho que o Flamengo precisava fazer era ganhar. Aquele papo de tem que meter 4 no Racing, é o que o Calçade falou. Assim, falar que precisava meter 4 no Racing é ignorar o que o Racing vem fazendo ano após ano no futebol. O Flamengo vai numa situação boa para a Argentina, porque é melhor time que o Racing. Exato. Indiscutivelmente é bem melhor. É um time que muitas vezes resolve a parada, mesmo que não esteja jogando tão bem, porque tem craques que resolvem, né? São jogadores com uma capacidade de decisão muito grande. Claro, vai jogar num contexto difícil, tá longe da gente poder atribuir um favoritismo gigante, mas acho que é o favorito. E em relação ao Palmeiras, a gente aprendeu a não duvidar de possíveis viradas do Palmeiras, seja durante um jogo, seja de um confronto para outro. Muitas vezes isso aconteceu, ou quase aconteceu em outras ocasiões. Mas assim, são 3 gols. Se fossem 2, talvez eu até ainda colocasse o Palmeiras como assim, a mesma chance praticamente. Mas 3 gols precisa dar tudo certo, não pode dar nada errado. Então, acho que o favoritismo da LDU, hoje a gente pode afirmar, acho que dos 4 times, a LDU é o time mais perto de uma final de Libertadores. Sem dúvida. Ainda que o Palmeiras, obviamente, tenha chances. Acabou, hein? Ele tem que corrigir o meio de campo, igualar o jogo físico, que a LDU jogou sozinha nesse aspecto. Né? Fisicamente é um absurdo, porque os caras são gigantescos, são enormes. Estão descansados. Mas estão descansados. Mas é corrigir isso e aí hoje ele tem uma dupla que funcionou muito bem, 2 jogadores pelos lados e o jogo fica no Andreas Pereira. Marca Andreas Pereira e a dupla e aí as coisas têm ficado difíceis para o Palmeiras. Ponto final, mas amanhã a gente volta. Vasco. A maior diferença é justamente nisso aí que você está falando. Exatamente. Esses 4 jogos aí, do Vasco até o Bragantino, que foi o melhor momento do Palmeiras, né? Foi aquela hora que eu ousei escrever, inclusive, que o Palmeiras jogava o futebol mais legal do Brasil, que era o time que a gente gostava de ver. Pode falar. Aí teve o jogo contra o Flamengo, 3-2, controverso, arbitragem e tal. Desde então, o Palmeiras deu uma pequena rateada, você acha, Danilo? Eu acho que quando a gente tem esse tipo de análise, quem joga o futebol mais legal, o Arnaldo falou que passou a querer assistir jogos do Palmeiras porque o Palmeiras começou a jogar melhor para fora da bolha. Eu acho que é completamente normal, né? Não vejo um absurdo, não vejo pressa. A gente faz essa análise semana a semana, mês a mês, é o time do mês, é o time da semana. Para mim é completamente normal. E nessa sequência que você mostrou, realmente o Palmeiras fazia jogos muito legais. Fez jogos muito legais. Contra o Flamengo, eu acho que o Palmeiras jogou bem também, foi o melhor desempenho do Palmeiras nos últimos Palmeiras e Flamengo depois de muito tempo, porque normalmente a gente viu um Palmeiras jogando com as costas na parede, não querendo atacar, querendo perder de pouco, ou querendo ficar no 0-0. Dessa vez o Palmeiras teve a bola, fez o Flamengo, inclusive, mudar de característica. O Flamengo foi mais eficiente, venceu porque foi mais eficiente, porque contou com alguns erros de arbitragem no começo do jogo, e tudo bem, faz parte, assim como o Palmeiras contou com o erro de arbitragem para vencer o São Paulo também. Aí agora, contra a LDU, aí sim, foi um jogo totalmente fora da curva, muito abaixo, Palmeiras muito mal, muito desligado, caiu muito de produção. Eu falei várias vezes muito, porque realmente foi um negócio absurdo, muito diferente do que o Palmeiras estava acostumado a fazer. E aí, contra o Cruzeiro, eu acho que tem várias coisas que a gente pode pesar aqui, a cabeça longe, o desgaste, e aí a gente já falou bastante até no posse, acho que é muito diferente. Agora, o jogo contra a LDU, para mim, que é totalmente fora da curva. O resto está na média, o Tironi, até mesmo na média do que o Palmeiras faz contra times de G6, né? A gente sempre lembra desse desempenho. O empate do Palmeiras com o Cruzeiro, por incrível que pareça, faz o Palmeiras ter uma sequência melhor do que a que teve no primeiro turno com Flamengo e Cruzeiro. Porque o Palmeiras perdeu as duas, dessa vez somou pelo menos um pontinho. Então, por incrível que pareça,
neste momento o Palmeiras conseguiu uma vantagem em relação ao que fez no primeiro turno. Dito isso, Arnaldo, o que aconteceu com o Palmeiras recentemente? Por que tá... Bom, teve a cacetada que tomou da LDU, isso conta bastante, mas e aí? Bom, Tironi, o fato do Palmeiras ser o time do mês anterior ou das semanas anteriores, de dar gosto de ver jogar, de jogar para fora da bolha, não exclui o diagnóstico que o Palmeiras passou a ser um time com um volume ofensivo muito interessante, com a dupla de ataque mortal, mas sempre é bom falar vulnerável defensivamente, coisa que em outros tempos não era. Mesmo nas grandes exibições. Mesmo em algumas vitórias, como o jogo com o São Paulo, quando ele poderia ter tomado 3 gols, 4 gols. Né? E no jogo contra o Flamengo, em que ele joga bem, ele tomou também 3 gols. Né? E contra a LDU ele tomou 3 gols. Contra o Cruzeiro ele poderia ter tomado 2 ou 3 gols. O tipo novo de jogo do Palmeiras, ele não é ainda um jogo seguro defensivamente. Né? Então, isso está no pacote também, desse novo Palmeiras. Do Palmeiras pós-Andreas Pereira, digamos assim, que é o último reforço a jogar, a ser contratado e a atuar no time titular. E aí a questão é que esse jogo fora da curva, em todos os aspectos, porque contra a LDU o Palmeiras foi frágil defensivamente e inútil ofensivamente, ele não fez uma coisa nem outra, faz com que a situação da Libertadores tenha se tornado delicada. E a situação da Libertadores tenha se tornado delicada. E para qualquer um deles, Flamengo ou Palmeiras, não passar para a final vai ser uma paulada. Pode ficar tranquilo. Não tem eliminação sem sequela em semifinal de campeonato. Ainda mais para 2 times tão poderosos. Então o Palmeiras luta contra isso na quinta-feira. Para passar na quinta-feira, ele precisa ser, a gente conversava ontem aí, no posse de bola. Na minha opinião, ele precisa ser do melhor nível ofensivo, no melhor nível que ele vinha tendo nessas partidas melhores da série que você colocou aí, e fazer a sua melhor partida defensivamente desses últimos tempos. Né? Ele precisa ser bom nos 2 aspectos, como um todo, para descontar 3 gols de diferença. Né? Então, não é uma parada qualquer. No brasileiro, é como disse o Danilo, curiosamente, com o Flamengo mostrando que até do Fortaleza ele pode perder, é possível que o Palmeiras seja campeão vencendo uma partida só contra o G6, como ele fez em outros tempos. Né? Ele tem essa vantagem. Agora ele não vai pegar ninguém da turma de cima. Pega o Mirassol. Só o Mirassol, né? Que o Flamengo também pega, né? Isso. E aí ele pode, se fizer a parte dele, ser campeão sem precisar ganhar nenhum confronto direto contra o Flamengo ou contra o Cruzeiro. Os pontos corridos permitem isso, né? E o Palmeiras pode conseguir o título brasileiro sem ter um jogo assim marcante nessa trajetória contra os times mais fortes, contra os confrontos diretos, contra o vice-campeão, por exemplo, que seria o Flamengo. Teria perdido as 2 para o Flamengo e pode ser campeão. Contra os corridos é assim. Eu até insisto, uma pergunta para vocês dois, para o nosso chat. O que é pior? Perder ponto para o Flamengo ou perder ponto para o Fortaleza? Pro Fortaleza, sem dúvida. Pois é, né? É isso. Então... Porque sim, é que o Flamengo, o Palmeiras... Às vezes maximizam. Lógico que é ruim Palmeiras contra o G6. Sim. Mas para mim é muito pior perder ponto pro Santos, pro Grêmio, pro Fortaleza, do que perder ponto pro Flamengo e pro Cruzeiro. Acho que tem uma questão até estatística, né? Quem são os... Lógico. 6 são 6. Exato. Né? 6, contando que você tá entre os 6, né? Então, se perder 5 pontos para 5 times, é uma coisa. Se você ganhar ponto com todos os 14. Outros, que é algo que os outros normalmente não fazem, o Cruzeiro é a prova viva disso, né? Perdeu para um monte de time lá de baixo, ou perdeu ponto, então E aí é o oposto do que o Arnaldo estava falando, né? Por exemplo, na Libertadores, você precisa ganhar, inclusive, desses grandes. Como fez o Palmeiras, no caso, contra o River Plate, como não está fazendo agora contra a LDU. Já no brasileiro, o brasileiro permite esse tipo de coisa, né? Essa regularidade. Então você pode ir mal em 1 ou 2 jogos contra os maiores, mas se você for bem contra o resto, você vai ser campeão.
E daqui 10 anos, ninguém vai falar, o Palmeiras ganha aí o 20º título, sei lá. Ai, mas você lembra, em 2025, não ganhou um jogo do Flamengo. Esse tipo de coisa, meu amigo. Tanto ninguém faz, lembra. Né? Então... Queria que meu time não tivesse ganhado de ninguém. Fala. O Palmeiras se reapresentou na academia de futebol nesta segunda-feira, após o empate sem gols com o Cruzeiro no último domingo no Allianz Parque pelo Brasileirão. A equipe iniciou a preparação para encarar a LDU na quinta, às 21h30 de Brasília, também em casa, pelo jogo de volta das semifinais da CONMEBOL Libertadores. A principal novidade do Verdão será o retorno de Piquerez. Suspenso no duelo pelo Brasileirão, o lateral esquerdo fica à disposição para voltar ao time titular no lugar de Jefté. A dúvida é Aníbal Moreno. O volante não treinou mais uma vez em campo nesta segunda devido a um problema na panturrilha esquerda e pode ser baixa novamente. Na atividade desta manhã, os titulares do último domingo ficaram na parte interna da academia. Os demais foram ao gramado e realizaram trabalhos técnicos de opções de passes em campo reduzido, marcação e jogos de 6 contra 6. A provável escalação para o jogo decisivo de quinta tem Carlos Miguel, Kelvin, Diay, Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Emi Martínez, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras ainda terá um treino na terça na academia de futebol e outro na quarta, no Allianz Parque, antes do duelo. Para avançar à final, o Verdão precisa vencer por mais de 3 gols de diferença. Vitória por 3 gols leva a definição para os pênaltis. Sobrecarga em Aníbal Moreno vira problema e Palmeiras de Leila projeta a contratação de novo volante no mercado. Verdão já apontou suas prioridades após situação complicar planos de Abel Ferreira. O Palmeiras está em contagem regressiva para a decisão da vaga na final da Copa Libertadores, em partida contra a LDU, que acontece no Allianz Parque na próxima quinta-feira, 30. Missão complicada para o Palestra, que precisa reverter o resultado de 3-0 sofrido em Quito. Contudo, o Verdão precisa de força e Abel Ferreira já deu a letra que espera ver a Casa Palestrina lotada para a crucial partida na competição continental, como bem apontou recente matéria do Bola VIP Brasil. Entretanto, além de estar focado na decisão na Libertadores, o maior campeão do Brasil também se movimenta visando a próxima janela de transferências, com o objetivo de definir o elenco que vai disputar a temporada 2026. Desta forma, o clube aponta suas prioridades. A bola da vez nas conversas no departamento de futebol é a contratação de um meio-campista. O Wendel surgiu como possibilidade, mas o Verdão avalia mais nomes no mercado. A tarefa de comprar um volante tem muito a ver com a situação de Aníbal Moreno. O argentino deve ser um dos desfalques da equipe na partida contra a LDU. Contratado para resolver o problema no setor, o possível afastamento de Aníbal liga o alerta sobre a carência no meio-campo. Isso porque Emiliano Martínez, o substituto imediato, não tem agradado, com o desempenho muito abaixo do esperado, tanto que Bruno Fux virou opção improvisada na meia-cancha. Contudo, os problemas com a dupla colocam o Palmeiras em busca da contratação de mais um volante, como apurou reportagem do jornalista Flávio Latifi, do UOL Sport. Aníbal Moreno, aos 26 anos, conta com 47 partidas em 2025. Fato que demonstra um aumento significativo em comparação com toda a trajetória do volante. No futebol argentino, nunca jogou mais do que isso. O Racing disputou 47 partidas em 2022, mas jogou 36 em 2023 e apenas 39 em 2024, 2021. O meio-campista disputou 62 jogos em sua primeira temporada no Palmeiras no ano passado.